E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, aqui estamos novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no capítulo 21, continuando a palestra, e realmente a conversa está rendendo. Vamos continuar. No programa passado, a gente comentou sobre o assunto que a dona Laura está conversando com o André Luiz, que é sobre a propriedade, porque ele perguntou a ela se aquela casa, né, que ela morava, se pertencia a ela. E aí nós conversamos, mostramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, uma página do Emmanuel, do livro Alvorada do Reino, Posses Terrestres, e nós vimos que toda propriedade pertence a Deus. Nós somos usufrutuários, né? Quer dizer o quê? Nós somos aqueles que vamos usar os bens que, na realidade, os bens materiais que na Terra pertencem a Deus, porque só é nosso aquilo que a gente pode levar quando desencarnar. Isto é, as nossas virtudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos defeitos, isso é tudo nosso. Bagagem nossa, intransferível, que só a gente pode carregar realmente. Não dá nem para ninguém dar uma ajudinha, não. É nosso, isso é nosso e ninguém bota a mão. E aí ela também conversou com ele sobre que todas as casas lá pertencem, toda a propriedade, de uma maneira geral, pertence à governadoria. Então, quando uma família espiritual, ou ela reencarna, ou ela vai para uma outra colônia, porque isso pode acontecer também, a família espiritual toda ir para outra colônia, a casa que foi usada por aquela família espiritual, ela vai ser devolvida para a colônia e a colônia passará para outra família. Então, a propriedade em nosso lar, como aqui na Terra, é igual nesse sentido. Mas a gente viu que em dois sentidos são diferentes. Não é? O primeiro sentido, a primeira diferença é: lá só se adquire qualquer coisa, uma casa, seja o que for, se você trabalhar. Isso é diferente aqui da Terra. Porque aqui na Terra a gente pode conseguir comprar, adquirir bens com o dinheiro proveniente de jogos de azar, proveniente da corrupção, da prostituição, do roubo, de outros expedientes, vamos assim dizer, né? Então, até mesmo de herança, que o Marco comentou que o problema da herança, se chegou às suas mãos, é porque é sua. Agora, se você souber que ela foi adquirida de um meio ilícito, você talvez ela tenha chegado às suas mãos para que você possa consertar alguma coisa. E se você assistir alguém, né, Tereza, que prejudicou a outrem para adquirir alguma coisa com relação a dinheiro, propriedade, não se preocupe que ele vai devolver com juros. Vai devolver. Tem problema. É sempre assim. O Divaldo conta a história do tio dele, que era muito rico e nunca ajudou nada lá na Mansão do Caminho, e todo mundo ficava assim, né, se questionando o porquê. Até que tudo que ele tinha, ele dava para o filho de um vizinho. Olha como é que... o Divaldo precisando na mansão, as crianças no início, uma dificuldade, as crianças precisando... Olha como é que a divindade coloca... Ele era tio do Divaldo. Então, essa criança que era vizinho dele, que a família teve até que se mudar, porque ele estava interferindo na educação dessa criança. Tudo que ele adquiriu na vida com trabalho honesto, tudo ele deixou para essa criança. E depois de desencarnado, ele compareceu na reunião mediúnica lá na Mansão do Caminho
e pediu desculpa ao Divaldo, mas ele não podia gastar nada do que ele conquistou com o trabalho, porque ele tinha que devolver para aquela criança, porque aquela criança era um sócio dele que ele lesou em outra encarnação. Isso ele soube depois. Ele arruinou. Mas é aquela intuição, né, de querer dar. Ele não tinha essa lembrança, com certeza, né? Mas ele tinha aquele desejo, é para ele, que eu não tenho filhos, não casei, é para ele, porque ele cumpriu o que prometeu antes de reencarnar. Eu vou te devolver, deve ter sido essa a promessa. Você me perdoa porque eu vou te devolver tudo. Eu vou trabalhar e o que eu juntar vai ser só para te devolver. Contamos a história do Antônio Olímpio, do livro Ação e Reação, também do André Luiz, que matou os 2 irmãos, só isso. Matou os 2, afogou os 2 num lago, ficou com a herança do pai sozinho, mas os irmãos vieram neto dele e ele triplicou a herança e devolveu tudo. Uma outra coisa que a gente viu também, uma outra diferença que existe, é que cada um só pode, em nosso lar, ter uma casa. Isso também é diferente daqui da nossa realidade enquanto encarnados. Aqui você pode ter quantas casas você quiser. Lá em nosso lar, não. Em nosso lar você só pode ter uma. E entendendo que ela não pode ser deixada de herança, a não ser enquanto a família espiritual estiver morando. A família espiritual se mudou, todo mundo ou reencarnou, mudou de colônia, a casa volta para a governadoria, né? E aí nós estamos, então, no parágrafo 6, e nós vamos começar da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª linha do parágrafo 6. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, entre parênteses, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então, também, não é arranjou emprego de 1 ano e já quer comprar uma casa, porque lá não funciona assim. Eu fiz as contas, você fez, são 10 anos 13, de trabalho. 13. Entre 10 e 13 anos aqui de trabalho. Calculado, gente, teve regra de 3 e tudo. Eu fiz 13 anos. Mais ou menos 10 anos, né? Tá bom, contando, né? 8 horas. Entre 10 e 13 anos, né? Não, agora, antes disso, não pode. Você não pode pleitear a compra de uma casa. Você vai ter que morar ou no tipo posada, tipo abrigo, né? Lá em nosso lar deve ser. Porque o André Luiz, se a gente lembrar, ele iria talvez morar num condomínio ou numa pousada. Não trabalhando sei. 6 dias na semana, Porque ele foi convidado para morar e se hospedar em Dona Laura. Mas se ninguém tivesse convidado ele para morar, ele teria que ir para um desses abrigo, hotel, alguma coisa, morar. Até ele conseguir, trabalhando 8 horas por dia, né? Ele conseguir entre 10 e 12 anos pleitear uma casa para si, né? Tereza, agora interessante fala aqui, né? Cada família pode conquistar um lar, nunca mais de um. Nunca mais. Então nós, até no programa passado, começamos a falar da questão do necessário e supérfluo. No Livro dos Espíritos, na questão do número 715, Allan Kardec pergunta assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Que a casa aqui, uma casa é o necessário, mais de uma seria supérfluo. E os Espíritos respondem: aquele que é ponderado ou conhece por intuição, porque já aprendeu. Sim. Muitos, a resposta continua, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, é a questão da experiência das encarnações. O do que nós estamos lendo no nosso lar aqui, sobre o que ele diz, o direito de propriedade só pode ter uma, e através do trabalho com esforço e dedicação, é o aprendizado para o espírito, porque o nosso lar é uma colônia, não vamos nos esquecer, que está no umbral, na periferia do umbral. Então são espíritos ainda, como nós, muito ainda arraigados à matéria, com a lembrança, estão no exercício, estão, como nós já lemos em capítulos anteriores, é uma colônia de trabalho e boa vontade no trabalho. Estão no exercício, mas vão encarnar para ver se esse exercício está legal, na prova. Até chegar a colônias mais superiores, em que essas situações estão diferentes a outros mundos mais superiores, mundos felizes,
não é? Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna o Asclépio, que é um espírito, né, que são esferas superiores, mas ainda ligados à Terra. A gente não tem ideia do que é uma moradia lá onde o Asclépio mora. Então, essas ideias são aqui nessa colônia, até chegar ao ponto de Jesus, quando ele diz no seu evangelho que o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a própria cabeça. Né? Ao que consta, ele não tinha propriedade. Então, até chegar a esse ponto de se satisfazer com a vontade, fazendo a vontade de Deus. E aí a gente vai esquecer propriedade, isso tudo, mas isso é o que vamos atingir um dia. Isso. Continua. E aí, Dona Laura continua. Nossa morada, agora ela vai contar como é que ela conseguiu a casa dela, né? A casa que a família mora. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Dona Laura ficou viúva na terra muito jovem, né? Ela deve ter tido os filhos e o marido desencarnou. Então ele foi para nosso lar, né? Antes dela. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos laços espirituais. Então ele desencarnou 18 anos antes dela. No capítulo 4, no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aqui uma coisa interessante sobre esses laços espirituais. E falando ainda da questão do trabalho, né, interessante que você está vendo aí no Evangelho, no livro Luz e Vida, o Emmanuel, ditado pelo Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel tem uma página Trabalhar Sim, em que ele diz que nós não sabemos se estamos no último dia de permanecer aqui com a oportunidade de trabalhar. É como Jesus o disse, o Pai trabalha sempre, todo dia, e eu também. Isso. Então, olha só, quando ela diz que ela estava separada dele pelos laços físicos, ela estava viúva 18 anos, mas ela estava sempre unida a ele pelos elos espirituais. Kardec vai tratar disso no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Olha só, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam as pessoas, e nem com a desencarnação. Porque se realmente as almas são ligadas, se são todos a mesma família espiritual, quando desencarnarem vão se unir novamente. É o caso da Dona Laura e do esposo e dos filhos que estão morando com ela. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma longa viagem. Então, o Kardec está dizendo o que a Dona Laura também está colocando, que a família dela na Terra, ao desencarnar, o marido volta ao mundo espiritual, mas ela continuava ligada a ele pelo pensamento, pelo sentimento, e ela, como diz Kardec aqui, todos no mundo espiritual se buscam e se unem novamente, mas os que realmente pertencem à mesma família espiritual, porque como a gente viu aqui em programas passados, muitos casamentos na Terra, muitas famílias na Terra são uniões de resgate. Então, acabou o compromisso aqui que tinha, né, o resgate, pagou a sua dívida, cada um no mundo espiritual vai buscar a sua família espiritual. Um exemplo que a gente tem na doutrina espírita, um relato de uma pessoa que viveu
por expiação longe da sua família espiritual é a Dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu o livro, dentre outros, Memórias de um Suicida. Ela, na última encarnação dela aqui no Brasil, ela estava totalmente afastada da sua família espiritual. Ela encarnou com espíritos estranhos a ela, porque ela, por expiação, ela que não valorizou os elos de família, porque ela se suicidou várias vezes, deixando, né, uma perturbação muito grande na família espiritual dela, e ela perdeu momentaneamente o direito de conviver com eles. E ela estranhava muito. Ela relata que quando ela era pequena, ela virava para o pai dela e falava: você não é o meu pai não é você não é minha mãe, porque ela, como médium ostensiva, ela tinha muitas lembranças da encarnação passada. Porque já era uma expiação. E já era expiação também. Então ela não reconhece. E isso pode acontecer. Mas quando a família espiritual ela está reencarnada junta, quando ela desencarna, há união novamente, e é o que a gente vai ver aqui com a família da Dona Laura. É o que ela está explicando para o André Luiz. Tereza, interessante que aqui, no caso da Dona Laura, ela ficou viúva, né? E 18 anos. O marido, o Ricardo, ele desencarnou, foi trabalhar, adquiriu a residência no nosso lar, 18 anos. Como eles eram ligados espiritualmente no sentido do bem, gente, no sentido do bem, né? Então, ela foi desencarnar, ao desencarnar, ela pôde ir ficar com ele. Temos também a situação inversa, vamos dizer assim. No livro Os Mensageiros, no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar, nós temos o caso da Dona Isabel e o seu esposo, o Isidoro. Ela também está viúva e o desencarnou, eles saíram da colônia, né? E o Espírito explica assim para o André Luiz: estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na no ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade, quer dizer, de nosso lar, vai para mais de 40 anos. Né? Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera, então ela ficou viúva. E contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia de reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Então ele, o Isidoro, ele está desencarnado, mas ele continua frequentando a casa da Dona Isabel, trabalhando. Dando apoio, né? Dando apoio, ela faz um culto doméstico ali, tem os seus filhos. E ele e vários espíritos vão ali receber ensinamentos. Então, é outra situação também, é a questão do vínculo espiritual. É a propriedade provisória que ela tem da casa, inclusive um filho quer alugar lá e ela não deixa porque é um local de culto. Passa necessidade. Passa necessidade, né? Ela deixa de comer para dar de comer para as crianças. A história é comovente, está no livro Nosso Lar. No livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, capítulo 47. Oficina de Nosso Lar. Oficina de Nosso Lar. Isso. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbações, talvez, né, a saudade da família, a preocupação com os filhos, porque ele deixou 4 filhos, pelo que a gente vê aqui, é a Judite, é o Lísias, tem a Tereza que vai chegar e tem uma outra, que eu esqueci o nome da outra moça. A gente não sabe quais as dificuldades, ela vai dizer aqui quem é que... o nome dos que depois vão chegar, ela vai dizer aqui, eu esqueci de um nome, mas eu sei que é o Lísias, a Tereza... Agora fugiu até o da outra. Depois a gente vê. Então, ela, talvez, imagina, você desencarnar numa época que talvez não existisse, eu acho que não existia o benefício da pensão por morte do esposo. Você tinha que trabalhar, porque não tinha o benefício do INSS. Acredito que não, no começo do século, não tinha ainda esse benefício. Esse benefício foi criado
Depois. Então, nessa época que isso aqui se passa antes da Segunda Guerra Mundial. Não é? Nosso Lar. Ele já tinha voltado para reencarnar. Imagine ela, viúva, com 4 filhos para sustentar, sem uma pensão alimentícia que o governo pagasse. Então as coisas evoluem também, muitas coisas evoluíram para o bem. Porque aí imagina a preocupação dele, a perturbação dele no mundo espiritual, imaginando minha mulher tendo que ir trabalhar com 4 crianças pequenas. E isso deixou ele perturbado. E ela coloca aqui, extrema perturbação. A gente fica imaginando que possa ter sido isso. E outra coisa interessante, porque a gente falou agora dos mensageiros, no capítulo 47, desculpa, gente, o capítulo eu falei errado, é 34, Oficina de Nosso Lar. O Isidoro, desencarnado, ele vai e frequenta a casa, continua com a Dona Isabel, e ela, desdobrada pelo sono, eles saem juntos para trabalhar. Só que enquanto no corpo ele vai lá, ajuda, tem uma equipe de espíritos que ajudam lá dão tratamento a vários outros espíritos doentes, tanto que o título é Oficina de Nosso Lar, que a casa dela é uma, vamos dizer assim, um apêndice da colônia, e ela diz, e ela tem toda uma dificuldade com os filhos, para se alimentar. É muito difícil. Mas ele vê isso tudo, ele assiste e continua trabalhando. Então já é uma pessoa bem equilibrada, né? Para conseguir isso. Sim. Né? Já aprendeu muito antes. É aquilo que os espíritos falaram para Kardec na questão do gozo dos bens terrenos, que muitas vezes na pergunta 712, Kardec comenta essa pergunta dizendo que ao homem é dada a tentação que o arrasta para o abuso e de que deve a razão defendê-lo. Então, esse aí é o uso daquilo, o abuso para o nosso aprendizado, para que um dia nós nos equilibremos através do aprendizado que esse abuso deu de prejuízo para nós, né? Então, e até chegarmos ao ponto que o Isidoro chega aqui, de ver a esposa e os filhos em dificuldade e continuar trabalhando. Continuando, recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Então, depois que passou a crise, né, que ele compreendeu que não foi por acaso que ele desencarnou, que estava na programação dele, na programação dela ficar viúva, que ele teria que trabalhar para conseguir um lar, já que ele gostava tanto da família. Para ele conseguir uma moradia em nosso lar, ele teria que trabalhar. E foi o que ele fez, foi o que o Ricardo, né? A gente sabe depois o nome dele, quem já leu o livro a gente já sabe. Aqui ela ainda não disse, mas ela já falou que é Disse que é Ricardo, porém não descansou. Ela falou antes. Falou, né? Falou. Isso, então, Ricardo, porém não descansou, isso mesmo. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa ventura. Então, esse tempo que ela ficou, a gente não viu que você só adquire a casa de 10 a 13 anos trabalhando? Ao que parece, ele só pleiteou uma casa para morar quando ela desencarnou. Porque ela está dizendo aqui, quando cheguei, estreamos. Então, olha só que bonitinho, né, por parte dele. Ele já podia estar morando numa casa esperando ela, não, mas ele fez questão de esperar por ela para que eles dois estreassem a nova moradia juntos, né? Realmente almas muito ligadas, muito afins. E a gente vai ver que eles vão reencarnar junto novamente como marido e mulher. Mas isso é cenas dos próximos capítulos, né? Lá para frente a gente vai ver essa situação deles. Eles realmente pertencem à mesma família espiritual, Ricardo e Dona Laura, e ao que parece os filhos, né? Judite, Lísias, Tereza e faltou a outra. A outra que a gente não lembra. A outra não lembro, depois a gente vai ver. Bom, chegamos ao final do programa, agradecendo a todos pela paciência. Muita paz nos seus lares. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.